Qual é o maior problema do motorista de aplicativo? Se você respondeu dinheiro, cara, eu não vou dizer que você tá errado, tá? Mas eu vou dizer uma coisa que talvez você nunca tenha parado pra pensar. Tem motorista que ganha muito mais e continua afundado em dívidas. E tem motorista que ganha menos e consegue evoluir, cara. Então talvez o problema não seja apenas quanto dinheiro entra. Talvez exista algo muito mais importante acontecendo antes mesmo de você aceitar a próxima corrida. E é sobre isso que a gente vai trocar uma ideia hoje, beleza? Quem vive dos aplicativos sabe que dinheiro é uma preocupação constante. Você acorda pensando quanto precisa faturar no dia, sai de casa torcendo para encontrar boas corridas e muitas vezes volta para casa fazendo contas para saber se valeu a pena passar tantas horas na rua. Enquanto isso, o combustível sobe, a manutenção do carro não espera, as despesas continuam chegando e as tarifas nem sempre acompanham essa realidade. É natural acreditar que se você ganhasse mais, todos os seus problemas estariam resolvidos. E é claro, ganhar mais faz diferença. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Se o dinheiro fosse o único problema, por que motoristas que trabalham na mesma cidade, usam os mesmos aplicativos e enfrentam o mesmo trânsito, conseguem resultados tão diferentes? Alguns conseguem organizar a vida, fazer reserva de emergência e enxergar um caminho para crescer. Outros vivem a sensação de estar sempre correndo, sempre trabalhando e nunca conseguindo sair do lugar. A diferença não começa necessariamente no valor que entra na conta. Ela começa muito antes disso. E é justamente aí que a maioria dos motoristas nem percebe que está perdendo o controle da situação. E cara, se você curte esse tipo de conteúdo, aproveita e se inscreve aqui no canal, beleza? Existe um ciclo que prende muitos motoristas. E o pior é que ele acontece de forma tão natural que quase ninguém percebe. Tudo começa quando você define uma meta para o dia. Só que nem sempre o dia acontece como você imaginou. As corridas demoram a aparecer, surge um trânsito inesperado, um passageiro cancela, o aplicativo fica parado e aquela meta, cara, que parecia possível, começa a ficar cada vez mais distante. E aí que muita gente cai na primeira armadilha. Vou fazer só mais uma corrida. Depois vem outra e mais outra. Quando você percebe, já passou muito mais do horário que tinha planejado de parar. E mesmo trabalhando mais, a sensação é que ainda falta alguma coisa. Tem motorista que sente culpa quando decide ir para casa. Outros abrem o aplicativo depois do jantar, convencidos de que ainda dá para recuperar o dia. Também existe aquela comparação constante. Você vê alguém dizendo que faturou muito mais, trabalhou menos horas ou encontrou uma estratégia que parece perfeita. Sem perceber, começa a medir o seu resultado pela realidade dos outros. E aqui, cara, existe uma confusão que acontece com frequência, tá? Acreditar que faturar mais significa automaticamente estar evoluindo. Mas o faturamento não é a mesma coisa que o lucro, né? Trabalhar mais horas também não significa trabalhar melhor. A verdade é que quando esse ciclo se repete dia após dia, ele vai consumindo muito mais do que o seu tempo. Ele consome a sua energia, a sua clareza para decidir e aos poucos faz você acreditar que a única solução é continuar acelerando. E é exatamente nesse ponto que muita gente começa a perder dinheiro sem perceber. Até aqui, pode parecer que tudo isso é apenas falta de disciplina ou de organização, mas não é tão simples assim. Quando você passa horas preocupado em bater uma meta, recuperar um dia ruim ou pagar as contas que estão vencendo, sua mente entra num estado de pressão constante. E quando estamos sob pressão, a forma de tomar decisões muda. Você deixa de pensar no que é melhor para a semana ou para o mês e passa a pensar apenas no próximo ganho. É por isso que muitas vezes uma corrida ruim parece melhor do que ficar 5 minutos esperando uma oportunidade mais vantajosa. É por isso que tanta gente insiste em trabalhar mesmo estando cansada, acreditando que mais horas vão resolver o problema. E é por isso que um dia ruim parece impossível de aceitar, né? Em vez de encerrar o expediente e recomeçar no dia seguinte, surge aquela necessidade de recuperar o prejuízo a qualquer custo. O problema é que nem sempre isso funciona, né? Quanto mais cansado você fica, mais difícil é analisar as corridas com calma, escolher os melhores horários e perceber quando já passou da hora de parar. E existe um detalhe que pouca gente percebe. O aplicativo muda, as tarifas também mudam, a cidade muda, mas se a forma de tomar decisões continua sendo a mesma, os resultados tendem a se repetir, né? E é por isso que dois motoristas vivendo a mesma realidade podem terminar o mês em situações completamente diferentes. Não porque um teve sorte e o outro não, mas porque diante da mesma pressão,
cada um reage de um jeito. E essa diferença que parece pequena no dia a dia acaba se transformando em um impacto enorme no bolso ao longo do tempo. Quando a gente fala que as emoções influenciam o dinheiro, muita gente imagina que isso é exagero, mas basta olhar para a rotina, cara. Pensa naquele dia em que você está cansado, com pouca paciência e mesmo assim decidiu continuar rodando porque precisava bater a meta. Será que aquelas últimas horas realmente valeram a pena? Ou será que você gastou mais combustível, ficou mais tempo preso no trânsito e aceitou corridas que normalmente recusaria? Agora pensa na manutenção do carro. Quantas vezes o motorista percebe que o pneu já está no limite, que a troca de óleo já está chegando ou existe algum barulho diferente, mas decide adiar porque esse mês está apertado? Parece uma economia, mas muitas vezes essa decisão acaba se transformando em um gasto maior lá na frente. Também tem os gastos pequenos que passam despercebidos, né? Aquele lanche comprado por impulso depois de um dia estressante, o café, a conveniência, uma compra que parece inofensiva porque você sente que merece depois de tantas horas trabalhando. Separados, esses gastos parecem pequenos, mas somando ao longo do mês, fazem muita diferença. E existe um custo que nem sempre aparece na conta bancária. Dirigir cansado aumenta o risco de erros, reduz a atenção e transforma um dia de trabalho em algo mais desgastante do que deveria ser. No final das contas, o problema não é apenas trabalhar muito, tá? É trabalhar sem clareza, tomando decisões influenciadas pelo cansaço, pela ansiedade e pela necessidade de resolver tudo no mesmo dia. Quando isso vira rotina, o dinheiro que entra deixa de ser o principal problema, porque boa parte desse dinheiro começa a ir embora pelas decisões que a pressão faz você tomar. No começo desse vídeo, eu perguntei qual era o maior problema do motorista de aplicativo, e a resposta continua sendo: o dinheiro importa e muito, né, cara? Ninguém paga combustível, manutenção ou as contas da casa apenas com a motivação. Mas depois de tudo que conversamos, talvez a pergunta mais importante seja outra: como você toma decisões quando está sob pressão? Porque é justamente nesses momentos que muitos motoristas começam a perder dinheiro sem perceber. Não é em uma única corrida, não é em um único dia. São pequenas decisões que se repetem todos os dias e com o tempo fazem toda a diferença. Aprender a dirigir bem é muito importante. Aprender a escolher bons horários também. Mas aprender a controlar as próprias decisões quando o dia não sai como planejado pode ser o diferencial entre viver correndo atrás do prejuízo ou começar aos poucos a construir uma vida financeira mais equilibrada. Então eu quero deixar uma pergunta para você, cara. Qual dessas situações eu citei acontece com mais frequência na sua rotina? Você insiste em fazer só mais uma corrida? Tem dificuldade para encerrar o expediente? Ou percebe que o cansaço acaba influenciando suas decisões? Escreve aqui nos comentários, beleza? E se você quer entender o que a nota do passageiro revela verdadeiramente, cara, eu recomendo você assistir esse vídeo aqui, beleza? Nos vemos lá.